Bom, pessoal, vamos dar início então à parte 2 aí, né, da aula sobre o KRL, né? Vamos executar de forma bem inicial aqui a programação, né, do ponto R1 ao R1, ou seja, a gente vai começar esse retângulo aqui, né? E vai começar no R1 e vai terminar no R1, ou seja, se a gente estivesse desenhando ou executando uma usinagem, né, a gente percorreria todo esse caminho aqui. E depois que a gente finalizar isso, a gente começa o Circ para conhecer mais esse comando e entender de forma mais adequada aí como ele funciona, certo? Então, olha só, vamos voltar para o nosso ambiente de software de simulação, né? Já está inserido aqui a nossa linha de programação da aula anterior, tá? Então, vamos começar o primeiro ponto, né? A gente pode usar o primeiro ponto PTP, pois é posicionamento inicial, né? A gente ainda não está executando a operação de precisão. Abre e fecha os colchetes, tá joia? E olha só, quando a gente vem aqui para a nossa bandeira, né? Para avaliar a nossa bandeira, a gente precisa reconhecer o posicionamento desse ponto R1 no espaço, né? Então, olha só, em X ele está em 0 e em Y ele já começa em 250. Então, a gente volta aqui para o ambiente de programação, né? E preenche esses pontos, certo? Então, o X é 0, o Y 250 e o Z a gente convencionou, né, na parte 1 aí da aula, que o Z alto é 100 e o Z baixo, que é onde está riscando aí, é 0. Como a gente está fazendo uma aproximação em PTP, a gente vai apenas deixar o Z aqui em Z alto, certo? Posicionamos ele, damos um Enter, o comando vem para cá. Agora, o que a gente precisa fazer? Encostar essa ponta da ferramenta, né, lá no ponto R1, certo? Então, a gente pode inserir uma nova linha aqui de comando, KRL, certo? Agora, eu já preciso de uma certa precisão, né? Eu não posso perder esse ponto agora ou gerar um dano ao produto, né? Então, a gente apenas movimenta o Z de 0 e encostamos ele na peça, certo? Encostamos a ponta da ferramenta aqui na extremidade da peça, né? Então, olha só, agora a gente já está com o robô posicionado no R1 com a ponta tocando a superfície aqui que a gente vai riscar, né? Então, para transferir aqui de R1 para R2 riscando a mesa aqui, a gente precisa da coordenada do próximo ponto, do R2, e mantendo o robô no Z0, né? Então, a gente não precisa fazer a programação do eixo Z. Então, olha só, o segundo ponto agora, a gente mantém o x de 0, certo? Que ele não se deslocou em x, porém ele vai se deslocar aqui no y de 400. E esse sistema de coordenadas que a gente está usando, viu, pessoal, é a absoluta, né? O ponto zero é o próprio ponto zero de posicionamento da base do robô, tá? Então, olha só, vamos voltar aqui para o comando e vamos atualizar a linha de programação do ponto 2, né? Ou do R2, no caso ali, certo? Vamos colocar mais um ponto, vamos fazer o ponto de destino agora, né? Que é o R2. A gente vai manter o lim, abre e fecha colchetes, então o X não teve alteração. O X é 0, o Y 400. Tá? Já veio para a linha de programação, certo? Agora a gente precisa identificar o próximo ponto, né? Qual é o próximo ponto nosso? A gente volta para cá. O próximo ponto é o R3. Agora no R3, repare que em Y não teve variação, né? Em Y continua 400, certo? Porém, X alterou, né? X a gente saiu do ponto 0 e veio para o ponto 200, certo? Então, essa é a linha, o novo ponto de programação nosso, né? Próxima linha. Colocamos uma linha nova aqui no comando KRL. Continuamos com o deslocamento lim. Abre e fecha os colchetes aqui. Então, o X mudou para 200. O Y
continuou nos 400. Enter, posicionamos aqui. Agora a gente precisa ir para o próximo ponto. Né? O próximo ponto, o R4. Então, em X não teve nenhuma variação, vai manter o X de 200. E o Y a gente veio aqui para o ponto inicial, né? O mesmo que a gente começou lá no R1, 250. Certo? Então, voltemos, né, para o comando para a gente executar a movimentação. Certo? Vamos inserir uma nova linha de KRL. Continuamos com o lean. Abre e fecha colchete, certo? Então, o X não teve alteração, né? Ficou X de 200 e o Y de 250. Tranquilo. Agora a gente precisa finalizar esse retângulo, né? A gente precisa fechar ele, certo? Para fechar ele, né, a gente volta aqui na bandeirinha nossa e a gente precisa do R4 riscar até o R1. Então, a gente volta lá no comando inicial do R1, né? A gente volta lá no comando inicial do R1 e a gente já fez essa linha, inclusive, que foi o posicionamento inicial, né? Então, o R1 ele tem um X de 0 e um Y 250. Ok? Vamos fazer esse ponto agora. Então, a gente volta aqui, insere mais uma linha, tá? E no comando nosso, continuamos com o lean. Abre e fecha colchetes. Fica um X de 0. Um Y de 250. Ok? E a gente finalizou, nesse momento, o quadrado, né? O retângulo ali da bandeira. E a gente pode retomar esse ponto, esse primeiro ponto que a gente criou aqui, ó, com Z alto, né? Então, a gente pode copiar essa linha aqui, colar aqui embaixo, e a gente só altera o Z, né? A gente tira a caneta agora da mesa. Agora o robô está parado aí no Z alto, né? E como a gente finalizou o retângulo, certo? Como a gente finalizou o retângulo, né? O losango eu vou deixar para vocês fazerem a programação para a gente praticar na próxima aula, ok? Então, a gente está aqui no ponto R1 com Z de 100. A caneta está no alto. Então, a gente já tem condições de começar o circ. E vamos conhecer um pouquinho aí de forma mais dedicada como funciona esse comando circ, né? Então, a gente pode vir aqui só para delimitar as instruções, né? Para a gente não se confundir na nossa linha aqui de raciocínio de programação, né? Então, agora eu vou inserir um novo comentário aqui, certo? Que a gente vai fazer o círculo da bandeira. Ok? Só para a gente não se perder aqui na programação, tá? E a gente continua tendo a necessidade de conhecer os pontos, né? Sempre lembrando que, considerando aí sistemas de coordenadas absolutas, né? E a gente volta aqui na bandeira, vamos fazer uma análise desse primeiro ponto aí do C1, né? Lembrando que o robô está aqui, ele precisa se deslocar em Z alto até C1, certo? E fazermos o posicionamento dele aqui, né? Então, olha só, o ponto C1 em X, ele está em 140. Certo? E em X, ele está aqui, ó, em 140. Em Y, ele está aqui em 325, né? Então, a gente precisa trazer em X de 140 e Y de 325 e com Z alto de 100, ele próximo ao ponto C1 aqui, né? Na verdade, bem direcionado aqui ao ponto C1, porém não riscando a mesa ainda, né? Com Z alto, certo? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer esse posicionamento inicial, né? Então, X 140, Y 325 e o Z alto para não riscar a mesa. Certo? Vamos inserir mais uma linha de comando KRL. Tá?
Esse movimento lá do R1 de Z alto até C1 com Z alto, a gente pode fazer em PTP. A gente pode fazer em PTP. Abre e fecha colchetes, né? A gente vem com X de 140 e Y 325. Se quiser escrever o Z alto, não há problema. Tá? Não há problema nenhum. Agora a gente chegou no ponto C1, né? O próximo passo é posicionar a caneta no ponto. Ou seja, abaixar o Z, né? E esse abaixar o Z aí, né? Levar a ponta para o ponto zero, o ponto baixo em Z, a gente já faz em linha. Certo? Em linha a gente coloca um Z de zero agora. Posicionamos o robô. Então o robô está exatamente, neste momento, o robô está exatamente sobre o ponto Z1, C1, né? Perdão, C1, já pronto para fazer o movimento de riscamento de C2, de C1, C2, C3, C4 e C1 de novo para fechar o círculo, né? Então, como que funciona o comando circ, tá? O comando circ, a gente precisa definir a estratégia, né, de executar o semicírculo aí. No caso, a gente vai executar de C1 a C3, passando por um ponto intermediário C2. Ou seja, o robô ele já está em C1. A gente precisa do ponto inicial, né, do ponto de passagem aqui de C2, e em seguida a gente programa o ponto C3. Apenas os pontos, né? O movimento circ aqui, todo o cálculo para fazer esse semicírculo será feito pela célula robótica e pelo sistema de controle do robô, ok? Então, no C1 nós já estamos, nós precisamos programar o C2. Precisamos programar o C2, vamos inserir o comando KRL, certo? Vamos manter, agora não é lim mais, né? Agora é o comando circ. Abre e fecha colchetes. O ponto 2, ele está em X de 100, Y de 285, certo? Agora, na mesma linha de programa, a gente coloca o ponto 3. Abre e fecha colchetes. O ponto 3 está num X de 60 e um Y de 325. Certo? Dá o comando, a gente vem para cá. Então, neste momento, o robô está exatamente sobre o ponto 3. Ele passou pelo ponto 2 e parou no ponto 3. E para fazer o semicírculo, né, para a gente fechar o círculo da bandeira aqui de C3 até o C1, a gente precisa passar pelo ponto C4 e saber o posicionamento de C1, certo? Então, C4, a gente está num X de 100, olha só, X de 100, e um Y de 365, certo? E o C1 a gente já tem ele programado, né? O C1 vai ser o X aqui de 140, certo? E um Y de 325. Tranquilo? Então, vamos fazer todo esse movimento agora, né? Vamos alterar a tela aqui. Então, a gente vai vir. Nós vamos executar o movimento agora de término do círculo, né? Então, esse movimento de C3 para C1, ele vai ser o comando circ. Abre e fecha colchetes, certo? Um X de 100, que é o ponto 2. O ponto C4, né? É o ponto C4, Y 365. Fecha, abre e fecha colchetes. E o ponto 1 é um X de 140, vírgula, Y de 325. Tá? Então, nesse momento, a gente finalizou o semicírculo, né? O segundo semicírculo. Então, a gente terminou aquele círculo inicial. Agora, a gente apenas tira
insere mais uma linha de comando KRL aqui com o objetivo de programar o Z alto. Aí pode ser um lean, né? Que a gente vai apenas tirar a ponta da ferramenta, da caneta ali, da superfície que a gente estava executando a operação. Então a gente coloca um Z de alto, tá? E terminamos. A partir desse posicionamento agora, o losango fica por conta de vocês, ok? Vocês já têm subsídio para fazer o losango também. Bom, pessoal, finalizamos a parte 2.